transição da fotografia analógica para a fotografia digital, se nós pensarmos em fotografia, não muda nada, né? O que existe é o seguinte, você tira o filme e põe o cartão de memória no ato fotográfico. Então, para o fotógrafo, não mudou muito. Se a gente pensar numa visualidade do digital como um todo, muda completamente, tá? Então, o digital incorpora a fotografia também. Então, é uma linguagem que vem nova. Eu acho que hoje o fotógrafo muda a forma como ele vai captar esse mundo, porque no analógico ele se preocupava mais em já fazer a foto definida e fechada. No digital, ele pensa, eu posso consertar depois. Claro que quando a gente fala de uma câmera digital, ela já está interpretando cor, ela já está interpretando luz, ela não tem como levar a realidade para todos os leitores. A realidade mesmo, só se você estiver lá no estádio de futebol, ou na pista de patinação, enfim, só isso é a realidade. E o próprio recorte da realidade, eu estou determinando que daqui até aqui é o meu quadro, e que o público que está para cá, a trave que está para lá, a linha do meio de campo que está para lá, não me interessam, não interessam para o público, é um recorte da realidade. Então, tem um trabalho interpretativo sempre grande. Você está levando o que você viu, mas é o que a sua cabeça viu, não o que os seus olhos viram, vamos dizer assim. A fotografia não é uma ciência que se estuda, que se observa, que se presta atenção. Então, tanto faz, agora, nesse momento, uma pessoa que vai lá e clica uma foto qualquer e faz um clique, e um fotógrafo que está um tempão pensando com equipamento e tal. Na publicação, a foto não precisa ter uma qualidade tão boa, né? Dependendo do tipo de papel, você não precisa. Então, e como a pessoa que está vendo a fotografia ela não é exigente, o cara que está fazendo, que tá pagando para você fazer, ele também não é tão exigente, entendeu? Porque a gente não tem uma cultura pensa em ângulo, a gente não tem muito isso. A gente está criando ainda isso. Então a gente não tem um público consumidor de foto. E o público consumidor é o cara que né, te dá a medida do que é bom e do que é ruim. Eu não vejo isso como uma briga, na verdade, eu vejo como uma evolução, né? É uma evolução. E o digital hoje, fotografia digital, com certeza você consegue um resultado melhor. O Caixa de Sapato, que é esse seu trabalho, que é um trabalho de autorretrato coletivo, que somos nós três e a Alexia, que é uma outra fotógrafa que já trabalhou aqui, e ela continua contribuindo. Então é a gente fotografando a nossa própria vida. E a gente fez um vídeo também, que foi um dia da nossa vida, misturando foto, vídeo, fotos de arquivo e tal. Então é um trabalho que ganhou vida própria também. Em relação ao Photoshop, que é a questão da manipulação, em fotojornalismo é nulo. Você só pode usar para clarear ou se aproximar mais a imagem fotográfica, a imagem que você obteve, do que você viu naquele momento. Mas a manipulação, a facilidade de manipulação traz uma certa preocupação porque muita gente não entendeu que isso é uma coisa que não é aceita em jornalismo, que tira a credibilidade do jornalismo, tira a credibilidade da fotografia. A discussão toda o Photoshop é uma ferramenta. O Photoshop é uma ferramenta, ponto. Você pode usar bem ou pode usar mal. Um martelo é uma ferramenta, você pode usar bem e pode usar para matar alguém. Então é simples. O que acontece, a discussão toda do Photoshop que está acontecendo agora, nesse momento, é essa. Houve um exagero do uso da ferramenta,
Um exagero tão grande que as pessoas ficam desfiguradas. Quem não fica desfigurado porque o operador do Photoshop é muito bom, mas fica com cara de cera ou com cara de seda, enfim. O que eu acho que a gente não pode é ficar colocando coisa na foto, entendeu? A mãe tá dando de mamar pra uma criança. Ah, essa criança é feia, vamos botar uma bonita. Isso daí é publicidade, não é jornalismo. Mas eu acho que se você intensifica um pouco uma cor, uma sombra, eu não acho que isso é uma coisa grave. Eu acho que você não pode criar uma situação, mas se a situação já existe, você só está tentando fazer com que ela tenha uma força maior, eu acho perfeitamente normal. Mas, para mim, o Photoshop não é nada de novo. O que o Photoshop faz hoje, a gente fazia no laboratório. A única questão que eu acho é que hoje se tem uma apologia do Photoshop, então todas as fotos estão muito iguais e usa-se o Photoshop não como uma linguagem, não como uma forma de melhorar, entre aspas, mas enfim, talvez melhorar não seja a palavra, de enfatizar aquela imagem, que a gente também fazia no laboratório. Né? Usa-se o Photoshop como uma mágica. E é por isso que hoje a gente está na mediocridade, porque não se pensa o Photoshop como linguagem, se pensa exatamente como uma estética vazia. Então, esse é o único ponto. O resto, acho que não mudou muito, não. O Photoshop é um lado muito nobre da fotografia, porque desse universo todo que a gente está te ilustrando, intuitivo, experimental e tal, você tem uma coisa criada, quer dizer, com critérios científicos, né? O Photoshop é um grupo, o Photoshop como outros, assim, mas é um software, tem uma carga lá dentro, tem uma galerinha muito boa, gente de vários países, muita grana envolvida para desenvolvimento de uma coisa que é um resultado de excelência, é uma baita de uma ferramenta. O exagero é como um gráfico, né? Atingiu um pico nos 2 últimos anos, tudo era absolutamente falso, e agora o pêndulo está descendo para o outro lado. Então, nesse momento que a gente está vivendo, existe um movimento bastante grande que partiu dos fotógrafos de não usar Photoshop. Usar o mínimo possível. Usar para o que ele é. Claro, a mulher tem uma espinha. Uma espinha é uma coisa passageira. Ela não faz parte da personalidade daquela mulher. Tira a espinha. É diferente de tirar a pinta da Cindy Crawford. É diferente de tirar o umbigo de uma mulher, como a revista Playboy fez, e esquecer de colocar o umbigo de volta. Você entende? Então, esse movimento vamos usar a ferramenta, mas vamos usar a ferramenta com consciência. Ela faz coisas maravilhosas, a gente pode usar tudo que ela faz, que é maravilhoso, dentro de um determinado limite, porque senão o vínculo da fotografia com o real, que já é frágil, acaba não acontecendo mais, você não tem mais vínculo nenhum. Talvez o exagero vá para o outro lado, né? O pêndulo vá para o outro lado e fique tudo tosco de novo, sem tratamento nenhum. Mas uma hora a gente acha o equilíbrio e aí a coisa vai mais tranquilamente para frente. Quando o cara está ele está praticando algum esporte, ele está com envolvimento na superação e no jogo ou no esforço físico que não demanda participação do fotógrafo. Isso em uma competição. Mas, além disso, a gente faz retratos também, né? A gente chama o cara, dirige ele, e isso tem mais a ver com publicidade. Eu diria que 90% do tempo a gente está trabalhando com um cara que já está tendo um ato plástico muito grande. E isso é uma vantagem, na verdade, você não precisa obrigatoriamente se relacionar com o seu tema. Você se relaciona se aproximando o quanto você pode. Inclusive, a gente trabalha com teleobjetivas longas e isso afasta a gente, afasta fisicamente do nosso tema. A fotografia, para mim, é uma paixão que eu tenho, assim, e é uma porta que... O fotojornalismo, né? Que me faz entrar em lugares que eu jamais entraria, nem que eu tivesse tido a ideia de alguma coisa, eu acho que eu vou entrar lá, talvez eu não tivesse coragem. E com a fotografia, não, eu entrei em lugares e viajei para países e conheci pessoas que eu jamais, como pessoa comum, poderia ter entrado. Então, para mim, é uma grande porta, assim, para o mundo, né? Acho que a fotografia é a possibilidade de você unir realidade, fantasia, interpretação
e ter uma transmissão fácil disso? Tudo. Fotografia para mim é tudo. Tudo que eu tenho eu devo à fotografia, tudo que eu sou eu devo à fotografia. Eu vivo a fotografia 24 horas por dia, eu durmo pensando em fotografia, eu acordo pensando em fotografia. Então a fotografia para mim é a minha vida.